Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite não, boa tarde, bom dia. Vai saber o horário que você está vendo isso. Cara, estamos começando agora o nosso programa Altas Glórias. Vem com nós. E hoje estamos inaugurando este belo e lindo programa com um convidado muito especial. E eu quero chamar ele pra cá. Chega mais, Big Will. E aí, meu mano, você tá bem? A gente não vai se abraçar, né? Porque é nóis. Tudo bem, Gabigol? Tudo bem, mano. E você, como você tá? Estou bem demais, muito bom. Obrigado pelo convite. Cheio de Deus? Cheio de Deus. Corta aqui. Estou meio confuso. Corta pra mim. Nós temos duas câmeras aqui, cara. A produção tá incrível. A gente tem uma plateia aqui. Olha lá, ó. Meus parentes estão lá, os familiares do Will estão ali. Salve, Claudinei, beleza? Cara, distanciamento vale tudo, né? Mas enfim. É tudo muitas glórias! Vamos, quer que eu faça um rap aqui agora, Gabigol? É tudo muita glória, cola aí você também. De manhã, da tarde ou de madrugada, vem que tem. Vem que tem. Gostou aí? Gostou? Cara, e por que a gente tá aqui hoje com o Will? Por um motivo muito claro, que é te conhecer melhor. O que tem por trás daquele Will, o cara ungido de Deus? Cheio, carabaxê. Então, Will, a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite... Só vem, só manda. Você não tá preparado pra isso? Lembra daquela época que você tinha uns 50 quilos? 30 era só de cabeça? Aquela época que você morava distante daqui. Fala pra gente um pouquinho de onde que você veio, por que e como que você veio parar aqui na cidade de Cascavel, mais lindo do Paraná. Show de bola. A cidade que eu morava, o nome é Ariquemes. Existe a cidade, tá no mapa. Esse nome mesmo? Ariquemes, Rondônia. Abraço pra galera de Ariquemes, Rondônia. Amo vocês. Chego aqui em Cascavel em 2009. Fazendo 2 anos de casado já, porque esse PA casou novo, logicamente. Meu Deus do céu, mulher de sorte. Já estava em missões. Gabigol, me converti com 17 anos para 18 anos. Jesus marcou minha vida radicalmente, me apaixonei por ele e eu entreguei radicalmente a minha vida para Jesus. O primeiro ano de conversão foi bem confuso, mas a partir do segundo ano a minha vida com Deus se tornou firme, sólida, porque Deus foi se revelando a mim progressivamente. Então, me converti com 17 e com 19 anos já saí para missões. Saí de Ariquemes para Ji-Paraná em uma viagem missionária, apoiar um trabalho missionário, uma igreja de missões. E em Ji-Paraná eu me casei com a Cecília, minha esposa linda, e 2 anos depois, 1 ano e 9 meses depois, eu fui transferido para Cascavel, Paraná, para começar uma obra missionária, uma igreja. Não fazia parte da AV, fazia parte de uma missão chamada Igreja Graça e Vida. Então foi assim, eu vim para Cascavel Missões, ia começar um trabalho missionário aqui em Cascavel. Uau, cara, deve ter tido muitos desafios no meio dessa estrada, né? Porque claro. Começou com 17, daí nisso você casou e fez um monte de loucura, né? Mas, cara, o que fez você ter certeza que era a vontade de Deus se cumprindo na sua vida? De tipo, vai pra lá, vai pra cá. Porque facilmente a gente tem aquela emoção que você fala, não, foi Deus que falou pra eu ir lá pro Acre. E vai ver... A nossa vida com Deus ela é baseada pela fé. Uma das versões, o que significa a palavra fé é a palavra convicção. Convicção. Então, uma chama começou a arder no meu coração de querer anunciar a grandeza e a bondade de Deus. Isso me fez me entregar à obra missionária, isso fez me entregar em envolver com o que a igreja estava me propondo. E chamado é isso, Gabi. Chamado é isso, aquilo que queima no coração. Quando Deus te dá um chamado, essa chama no seu coração, te coloca uma convicção e aponta o destino. E quando ele te aponta o destino, o que tá o detalhe? Você não sabe muito bem para onde vai, mas você tem um destino em Deus. Lembra quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei? É mais ou menos assim, Abraão saiu sem saber para onde ia, mas com um destino profético em Deus. Então eu penso que se envolver na obra de missões tem mais a ver com a convicção em Deus do que para onde você vai, aparentemente, né? Porque a grande verdade é que quando uma chama está no seu coração, você está doado a Deus e Deus vai te caminhando no processo. Tanto que quando eu vim para Cascavel no ônibus, eu orava a Deus, Deus, eu quero fazer a sua vontade. Deus me deu um sonho. Eu sonhei dentro da igreja metodista. Olha só, eu fazia parte de uma missão chamada Graça e Vida
E no ônibus para Cascavel, eu sonhei dentro da igreja metodista com a minha esposa do lado. Mas você não era da metodista? Não era metodista, eu era da missão Graça e Vida. Mas vindo para cá, eu conheci a metodista lá em Ariquemes, lá em Jipraná. E eu sonhei dentro da igreja metodista, primeira parte do sonho. A segunda parte do sonho, eu me via saindo da igreja metodista. E Deus me fez entender depois de um ano desse sonho, Deus me fez entender que era para me estar ligando na igreja metodista por um período de tempo. E daí, chegando em Cascavel, depois de um ano, eu entendi que era para me estar nessa comunidade, onde eu fiz uma faculdade de teologia no semestre, sou formado pelo semestre de teologia, pela igreja metodista. Eu fiquei 10 anos na metodista. Só que a segunda parte do meu sonho era saindo da igreja, então eu entendia de Deus que era um período de tempo para me estar nessa comunidade. Não sabia quanto tempo, mas esse período de tempo demorou 10 anos. E nesse período todo você sonhou comigo? Que ia me conhecer, ia estar gravando um programa comigo? Realmente eu não sonhei não, cara. Não sonhei com você. Eu acho que foi livramento de Deus, tô brincando. Não saberia que eu estaria aqui de frente com o Gabi. Boa noite. Pois é. Boa noite, você que está em casa. Eu não imaginaria. Mas o mais engraçado foi o seguinte, que depois de 10 anos na igreja metodista, Deus trabalhando no meu coração, no coração da minha esposa, com a bênção dos nossos pastores, onde eu fazia parte, eu entendi que o meu tempo acabou lá. E aí eu conheci a Igreja Evangélica Liberta, conheci o pastor Gilvano em uma casa de retiros. Nós estávamos alugando aquela casa também para fazer um retiro de jovens, e eu conheci o pastor Gilvano. Cara, foi bem interessante, porque quando eu vi o pastor Gilvano, nós conversamos ali um pouco, uns 5, 10 minutos, e no final nós oramos. E cara, quando ele orou, eu falei assim, rapaz, esse pastor é cheio de Deus, hein? E eu senti que naquele momento houve uma conexão, houve um carinho assim muito especial pela vida do pastor. E depois disso passou 2 anos, eu fui visitar a Igreja Verdade que Liberta. 2 anos depois? 2 anos depois, eu fui visitar a Igreja Verdade que Liberta e eu descobri que o pastor daquela igreja era o pastor Gilvano. Eu me lembrei daquele dia que nós encontramos naquela casa de retiro, eu falei assim, uau, que interessante. Você sentiu que era Deus movendo isso em você? E eu senti que era Deus movendo, assim, trazendo, e eu lembrei daquela oração que ele fez. E a primeira vez que eu fui visitar a Igreja Verdade que Liberta, Deus falou comigo, você vai pastorear esses jovens. Só que eu não falei com ninguém, eu fiquei tão assustado com essa voz de Deus, que eu não conversei nem com a minha esposa. Eu falei assim, cara, isso é loucura, Mas tinha certeza? Tinha certeza que era de Deus, mas não sabia o tempo, porque toda promessa de Deus, Gabi, tem um processo. Só que eu ouvi isso de Deus, só que ficou pra mim essa palavra. Eu falei, cara, não vou falar isso pra ninguém. Eu falei, Deus tá de brincadeira comigo, né? Deus tá de bom humor, tá de brincadeira comigo. Tá fazendo uma piada comigo. Mas depois daquele dia eu entrei num processo de entender, mas foi bem engraçado, porque eu não conhecia a igreja, descobri quem era o pastor e Deus fez isso pra mim. Só que eu fiquei quieto porque na igreja que eu fazia parte, eu era líder de missões cultural e transcultural na igreja que eu fazia parte, na igreja metodista. Falei assim, cara, aí depois disso passou mais quase uns 7 meses nesse processo de vir pra igreja. Não falei com ninguém desse sonho, Gabi. Mas foi mais ou menos assim que eu conheci a Igreja Evangélica Liberta. Eu penso que Deus me trouxe aqui de uma forma profética, entendendo que era uma nova estação na minha vida. E eu me sinto em família, me sinto apaixonado por essa igreja, pela missão da igreja. Mas depois, olha só que engraçado. Olha só. Depois de que eu fui conhecer a visão, a missão, quando eu decidi mudar de igreja, vim pra cá, pra Evangélica Liberta, eu não vim falando qual que eram os meus cargos, o que eu fazia. Vim pra conhecer a igreja e ser membro de banco. E a partir daí entendendo os processos e tal. Falei com a minha esposa que Deus tinha colocado no meu coração, ela me seguiu, entendeu também o processo de Deus. Saí do lugar que eu estava na bênção, eu amo aquela igreja, amo a missão, mas entendi que o meu tempo acabou. E eu e minha esposa viemos para a Evangélica Liberta. E aí eu fui conhecer a missão da igreja, a visão da igreja, o DNA da igreja. Cara, eu só fui me apaixonando. A escalada da igreja, como que a igreja caminha no discipulado, no pastoreio. Eu falei assim, uau, cara, que coisa incrível. Uma igreja missional, uma igreja que ela está próxima da sociedade. E aí eu fui visitar a rede de jovens. Né? Uma vez eu falei, cara, eu me senti velho. Não tinha intenção de ser líder de jovens. Assim, cara, eu acho que a minha linguagem já está velha. Eu vou me envolver com missões, eu gosto de missão transcultural, missão urbana, eu acho que essa é a minha pegada, tal. Então não tinha no coração, tinha esquecido aquela palavra que Deus tinha me falado.
E aí eu conversando com o pastor Giovanni, com a pastora dela. Um dia, cara, ele me chamou pra conversar no gabinete dele. Vixe. Eu falei assim, cara, o que o pastor quer será, né? E tipo assim, eu entrei na igreja mais ou menos no mês de maio, abril, maio. E ele me chamou pra conversar depois que eu vi a missão da igreja, o objetivo, o que a igreja tem, qual que é a proposta da igreja e tal. Eu tava apaixonado, quando foi no mês de novembro, mais ou menos assim, de 2019. Ele me chamou pra conversar. Ele falou assim, William, eu tenho uma proposta pra você, o que você acha? Sondando meu coração. Ele falou assim, cara, o que você acha de assumir o jovem? Eu falei, o quê? Como assim, cara? Me explica isso, do nada, me jogou assim, pá. Eu falei assim, como assim, por quê? Eu disse, não, cara, aqui na igreja tem uma cultura de transição de liderança bem saudável. Nós não trocamos liderança porque o líder está mal, mas é uma cultura de transição de liderança. E eu falei assim, pastor, eu vou conversar com a minha esposa, vou orar e vou te dar uma resposta. Aí eu cheguei em casa, fui falar com a Cecília, falei, Cecília, o pastor tal, conversou comigo, o que você acha? E nessa fala com a Cecília eu me lembrei do que Deus falou pra mim. Aí eu falei com ela, porque no meu coração eu sentia que era de Deus isso. E aí ela falou assim pra mim, William, você acredita que Deus falou comigo também no mesmo dia? O dia que nós fomos visitar a igreja juntos, ela falou assim, Deus tinha falado com ela também. Só que ela ficou tão assustada como eu que não comentou comigo também, tá ligado? Aí quando eu fui conversar com ela, ela jogou. Eu falei assim, caraca, amor, Deus tá nesse negócio. Aí eu voltei pro pastor, marcamos um tempo e conversamos com ele. E eu falei assim, pastor, me fala mais sobre isso. Eu falei assim, então, o que acontece? Na época era a Cacá e o Dodô, que eram líderes, né? E eles procuraram o pastor que entenderam que era um tempo de transicionar. Aí o pastor falou assim, então fala pra mim, quem que você quer indicar como liderança? Aí eles falaram assim, olha, eu penso em um casal que veio aqui visitar a gente, só que eles... Naquela época eu não podia, mano. Não podia o quê? Eu liderar, porque eles pensaram em mim. Não sei, verdade? Não, porque por muito tempo cogitaram pra eu liderar os jovens, só que eu tinha muitos afazeres com o pessoal lá de Nova York e tal. Ah, entendi. Acho que foi isso, hein? Acho que continua. Mas enfim, foi isso, com certeza foi isso. E aí, ela falou assim, pastor, eu pensei num casal, mas esse casal não veio no F5. Aí o pastor falou assim, eu também pensei em um casal. Vamos contar até 3 e falar o nome desse casal? Não, bota fé. Sério? Verdade. Eles fizeram isso mesmo? Aham, o pastor me contou isso. Depois confirma aí, galera. Ó, pastor. Vem aqui, pastor. Queremos você aqui, homem de Deus. Xereregue. Aí o pastor... Garganta de enxofre. Dente de brasa. É. Tutã de alabastro. Esse bota o satanás pra comer. Esse. O bicho passa às vezes assim... Depois que ele mudou o penteado, meu amigo. Depois que ele era aberto em salmos, né, o cabelo dele. Não, cara. Viu, não pode fazer isso. Não corta isso que ele não gosta. Não, pastor, é por amor, tá? Por amor. Se fosse você nem... Não, pastor, nem muito melhor que esse cabelo agora, o cabelão pro lado. O cabelinho do pastor dividido no meio, era bem nítido. Ah, velho. Corta pra mim, qual câmera que tá? Continua, Will. E aí? E pra quem não sabe, o pastor Giovanni, ele é o meu discípulo amado, tenho abençoado muito a vida dele através do discipulado. Né? Tô zoando, pastorzão. Calma, tô zoando. Prossiga, Will. E aí eles contaram até 3 e fala o nome então. Aí combinaram isso. Conta até 3, vamos falar o nome da pessoa. E cara, saiu o meu nome. Sério? O pastor me contando depois. E aí eu me lembrei do sonho. Se você voltar aí, o sonho foi o seguinte, que eu me via dentro da igreja metodista. E a outra parte do sonho me via saindo da igreja, um detalhe que eu não disse, com uma criança no colo. Uma criança no colo? Uma criancinha no colo. E na época eu tava com a nenenzinha recém-nascida e entendendo essa nova estação em Deus. Então foi assim que eu cheguei na V e foi assim que eu entendi de Deus que era para me assumir o F5 onde eu estou. Tá, peraí, eu sou meio leigo nessa questão. A criança que estava no colo, você acha que era algo espiritual ou era o... Pra quem não sabe, eu agora vai ser pai novamente, um piazinho muito lindo que está por vir. Será que não era esse piazinho? Ou você acha que era algo espiritual mesmo? Não, eu penso que era algo espiritual. Eu penso que era algo relacionado a ministério mesmo. Então foi assim que eu fui conhecendo a Igreja Verdade que Liberta. E foi assim que eu assumi o F5. Com o maior prazer, amo essa galera. E eu acredito que Deus de verdade tem grandes coisas para fazer
no nosso meio. Com certeza. Cara, e a gente tem visto o quanto que o F5 tem crescido. Inclusive, um quadro como esse, um programa como esse é fruto de galera que está sendo inspirada por Deus através da criatividade. E quero dizer aqui em nome de todos que a gente honra a sua vida, a gente se sente muito inspirado. E tu é um cara muito da hora mesmo. Eu me sinto muito honrado também, muito amado pela galera. É bem família mesmo, né? Bem família. Não tem aquele negócio de vamos lá porque tem que seguir as leis. Não, você vê que é um negócio que tipo, a galera vem por amor mesmo, não é aquele negócio de obrigação, de não preciso, tá lá, um negócio difícil. Você vê que a galera tá se envolvendo por amor mesmo, a galera tem crescido em unidade, né? É verdade, Gabi. Eu acredito nisso. Acredito que Deus tá fazendo uma grande obra. E, cara, é muito massa, né? Tá juntos, conhecendo a região, conhecendo cada vez mais jovens vindo, jovens apaixonados e tal. Então foi essa história, assim, em relação ao F5, né? Que coisa legal, Nesse né? meio tempo aí você engordou, né? Desde Ariquemes até aqui, engordei. Qual que é o nome? Ariquemes. 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 Ó, o nome pro seu filho. Tem que olhar pra câmera, né? Onde tá a câmera aqui. Ali, ó. Corta pra mim. 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 Vamos lá. Ariquemes, cara. Ariquemes. Tudo começou ali, Gabi. Foi onde Deus me feriu de morte. Então Cara. você se sente no centro do propósito de Deus pra sua vida. Você não... Me sinto no centro da propósito de Deus, aonde Deus me colocou Porque, tipo agora, assim, plantado. Abraão, né, quando o cara teve que pisar em chão que não conhecia, largar tudo, abandonar tudo, você sentiu isso também? De tipo, meu Deus, você tinha algo assim que você se escorava? Não tá sendo tão de mãos abanadas. Você foi sem nada pro evangelismo e começou a se envolver com essas questões de tudo quanto é canto. Cara, Você se sentia sem nada, assim? as duas vezes que eu saí pra missões foi bem assim. Eu saí sem nada. Inclusive, vindo pra Cascavel, foi quando nós tínhamos montado a nossa primeira casa. Né? Nós tínhamos lá ganhado as coisas do casamento, papapá. Eu e a Cecília e tal. E nós vendemos tudo aquilo. Só viemos pra Cascavel. Cecília, queremos isso aqui. Continua. Então, assim, nós vendemos toda a nossa... aquelas coisas que nós ganhamos, nossa cama, a cozinha, vendemos tudo pra vir. Então, saímos assim com a cara e a coragem mesmo. Deve Só dar com as uma dorzinha, marinhas. né, de abrir mão de tudo, de buscar pelo novo, assim. Mas sabe, cara, a vida com Deus é isso, cara. Deus sempre faz o novo de novo. Então, sempre quando eu vou caminhar pro meu destino, a segurança que eu preciso ter sempre é Deus. Sabe por quê, Gabi? Deus só vai ser tudo pra mim quando Ele for a única coisa que eu tenho. Então, assim, eu preciso entender que Deus é minha terra prometida e eu estando com Ele, eu estou com a maioria. Lógico, eu preciso ter um planejamento para sair para missões, só que vou te falar uma coisa, se você não tiver fogo no seu coração, paixão, você vai chegar em outro lugar e não vai ter nada para oferecer. Quando você chega em outro lugar, você não vai oferecer planejamento, estratégias, você vai oferecer Jesus. Tipo aquela fala... A gente caminha sem ser um alvo, né? Qualquer lugar é alvo, né? Vira uma flecha, pode ir pra qualquer lugar. Temos que ter um planejamento, mas assim, entenda uma coisa, Gabi. Nem sempre caminhar com Deus, seu planejamento vai dar certo. É aquela coisa, estou usando o exemplo de Abraão, né? Sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Tudo que ele tinha ali era uma promessa e um destino, mas ele não sabia para onde ele ia. Entendeu? Mesmo que ele tinha toda ele tinha uma promessa, então Deus era a herança de Abraão. E assim, lógico, quando, por exemplo, eu cheguei aqui em Cascavel, eu tive que procurar emprego, tive que alugar casa, eu tive que se esforçar, né? Vencer o frio de Cascavel, eu cheguei aqui em julho, meu amigo. Mas em todo momento, Deus estava me guiando. Cara, Deus me prosperou muito nessa cidade. Mas, hein, é o seguinte, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, dá pra responder uma pergunta, eu acho que todo mundo passa por essa indagação um dia na vida. Como que você conseguiu identificar que essa é a voz de Deus, essa é a direção de Deus? Porque acontece, mas dificilmente acontece de, tipo, você ouvir a voz de Deus, tipo, ei, cabeção, vai pra tal lugar, tá ligado? Às vezes Deus fala através de pessoas, através do texto, através da Bíblia, através de sonhos, que nem você disse, através de uma voz audível, né? Através de uma visão. Várias formas Deus fala. Mas assim, tipo, pra galera que às vezes caminha nessa dúvida do sobrenatural, tipo, eu vou dar uma dica. Você sente um paz que, caramba, okay. Esses planejamentos é a vontade de Deus. Eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica aqui, galera. Primeiro, eu preciso entender o meu chamado. E eu entendo que chamado é a chama. A palavra chamado vem de chama, queima no seu coração. Então, exemplo, Deus me chamou para Ele, ok?
Chamado é, filho, vem. Então, quando eu estou nele, Deus me aponta um propósito, um destino. Só que quando ele me aponta um destino, eu preciso desenvolver a minha vocação. Então, chamado chama, propósito, onde ele quer me levar, ele dá essa convicção no meu coração. Eu lembro que quando eu ia orar, Deus mostrava nações, passa bandeiras e nações na minha cabeça, então eu entendia que é algo missionário, algo para fora. Essa questão de evangelização, de falar para as pessoas, de gritar para o mundo inteiro. Então, o chamado é quando eu entendo quem Deus é e quem eu sou em Deus. Tá queimando meu coração, ninguém me tira de Deus. Mas o propósito é o meu destino. Agora a pergunta é, como que eu desenvolvo isso? Então, você que está me ouvindo aí, tem um chamado, né? Você entende que está em Deus, mas no seu coração, cara, eu preciso fazer algo para Deus, eu entendo que Deus me chamou para evangelização, eu entendo que Deus me chamou para pastoreio, seja lá o que Deus colocou no seu coração, você precisa fazer o quê? Fazer as melhores escolhas para desenvolver a sua vocação. Então, se eu entendia que era missões, eu tenho que me desprender de coisas, eu tenho que procurar ouvir pessoas, eu preciso estudar sobre aquilo. Eu vou fazer as minhas escolhas pautadas no meu propósito. Eu vou me mover em direção ao propósito. Deus não vai mexer as suas pernas. Tipo, ele mostra o caminho e você... Exatamente. Essa é a interação do reino. Tipo assim, se Deus tem algo no seu coração, te deu chamado, ninguém me tira de Deus mais. É igual o pastor sempre diz, né? Deus responde respostas. É isso aí. Exatamente. Eu acho que quando você se move, Deus vai se movendo de uma forma... que você consegue ter essa convicção de que é vontade dele. Isso mesmo, galera. Eu vou fazendo as melhores escolhas, né? Tipo, eu preciso estudar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso desenvolver meu hábito de leitura. Pô, Deus me deu um chamado, ok? Me apontou um destino. Como é que eu tenho que viver? Cara, como é que eu vou pregar Jesus? Então, quem é Jesus? Eu preciso descobrir quem é Jesus. O cara tem uma profecia do Senhor que ele vai para as nações, aí você pergunta do inglês pro cara e o cara... tonight to meet together. Vai tomar vergonha na cara, vai estudar. Tem que caminhar pra isso, né? Caminhar pra isso. Então, toma suas decisões pautadas no seu propósito. Eu tenho chamado para as nações. Aí o cara não estuda, fica lá sentado na igreja. Assistindo anime, distraído, né? Coisas que não levam lugar nenhum. Não que isso seja ruim, né? Mas às vezes a gente vê que nem eu, por um período assim, eu me distraí em muitas coisas que eram legais e tal, mas estava sendo em excesso na minha vida. E eu lembrei daquela passagem lá quando Paulo fala sobre deixar as coisas de menino. E eu vejo que esse deixar as coisas de menino é começar a dar prioridade pro que te leva para um futuro em Deus. Isso aí. Tipo assim, ao invés de eu estar estudando, de estar me aprofundando em algo, tanto na minha vida profissional quanto espiritual, eu matava 80% do meu tempo livre com lazer, com coisas que, tipo, momentâneas, que nem me levavam a lugar nenhum. Então eu percebi que eu tive que começar a me posicionar em Deus. Eu, tipo, não, cara, eu preciso caminhar pra onde eu quero. E eu ainda tô fazendo isso. E é um desafio, né, cara? Porque a gente tem essa tendência de ficar na zona de conforto. Legal. Então quando Deus nos estica pra ir pra algum lugar, Ele espera que a gente saia dessa zona de conforto. Eu acho que é aí que todo mundo se pega nesse desafio de, cara, eu preciso caminhar. Posso contar um testemunho, Gabi? Vai lá. Quando eu tinha 18 anos, eu tava no retiro de jovens e pediram para me contar meu testemunho. Eu contei o testemunho que Deus fez na minha vida, como foi minha conversão, lógico com mais detalhes. No final, uma missionária, bem velhinha assim, veio até mim e falou assim, Deus me falou que te vai enviar para as nações e vai te levar até os confins da terra. Essa foi a palavra dela. Cara, depois de 10 anos, eu tinha 18 anos, com 28 anos, eu me encontrei em Chiloé, no Chile, numa viagem de missões de curto prazo, que o lugar é a última ilha do Chile e é conhecida como Confins da Terra. Tipo, longe. Não, aqui para nós é perto, mas o local é conhecido como Confins da Terra. E quando eu cheguei lá, uma missionária estava nos recebendo, eu estava com uma equipe em uma missão de curto prazo, ela falou assim, você sabia, William, que aqui é conhecido no mundo como Confins da Terra? Porque é a última ilha por ser no Pacífico. Aí tu lembrou daquilo? Na hora eu lembrei da palavra e Deus falou comigo assim, eu me lembrei da palavra profética e Deus falou assim, que bom que você perseguiu a palavra que eu te dei. Porque hoje está se cumprindo isso na sua vida. Aí eu falei assim, Deus, o que eu faço agora? Eu tava diante do cumprimento de profecia na minha vida. Porque eu me preparei para aquilo, foi todo um processo. Você não ficou esperando. Olha só, eu tava lá em Ariquemes quando eu recebi essa palavra. Provavelmente você abriu mão de muitas coisas para caminhar para isso.
saí de Ariquemes para Ji-Paraná, de Ji-Paraná para Cascavel. Continue. Muita emoção nessa hora. Nossa, E quando eu cheguei em Cascavel, que cumpriu a palavra profética. Então, se eu tivesse lá em Ariquemes, esperando a profecia, nunca que eu ia chegar nos confins da terra. E eu falei assim, Deus, eu tô debaixo do cumprimento de uma palavra que o Senhor falou pra mim. Deus falou, é isso aí. Você entendeu, meu garoto? Aí eu falei assim, o que eu faço agora, Deus? Ele falou assim, dança pra mim. E aí lá em Chiloé, eu comecei a dançar pra Deus. No meio do... Deve ter sido lindo, mas... Não, ninguém entendeu nada, né? Só Deus pra achar bonito aqui. Eu acho que Mas legal, Will. A gente conheceu então um pouquinho, acho que o raso, né? Acredito que você tem vivido muitas coisas de todos esses processos, mas agora já deu pra galera aí do F5 ver um pouquinho o que você passou e como que você chegou até aqui. E, cara, glória a Deus pela sua vida. Obviamente foi uma resposta de oração pra gente também, cara. A gente honra muito cada processo que a gente vive aqui na igreja como a V Cascavel. Somos uma família, né? Cara, todo o processo a gente aproveita ao máximo. Os pastores sempre nos conduz a ter essa mentalidade de aproveitar cada ciclo, cada pessoa, cada liderança que passa. E Deus sempre nos abençoou muito através de cada pessoa, de cada momento que a gente viveu, de cada crescimento. E nós queremos que agora nós estamos vivendo mais um pouco dessa graça de Deus através da sua vida, da vida da sua esposa. Legal demais. Mas, cara, antes de nós acabarmos esse momento legal, quero ter um momento distraidinho com você. Uhul, vamos lá. Alô, Fátima? Tá, entendi. Esse é o nome? Beleza, então, vou passar pro pessoal aqui. Estamos começando, então, o nosso novo quadro. Primeiro quadro deste lindo programa. Bate-bola, jogo rápido. Vamos lá, Will? Só vem. Só vem. É o seguinte. Você vai ter aí, ó. Vou até pegar o meu celular. Colocar um cronômetro aqui de 2 minutinhos. 2 minutos é muito. 1 minutinho pra você responder perguntas sem pensar muito. Falar isso ou aquilo, sim ou não e bola pra frente. Beleza? Pode ser? Vai lá. Valendo. Cor favorita? Azul. Azul. Texto favorito? João 3,16, amo. 16. Ah, da hora. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Cara, esse cara é muito crente. Um lugar favorito? Minha casa. Sua casa? Meu Cascavel lugar. mesmo? Meu Pastor lar. Giovana ou Pastora Débora? Tô brincando, não precisa responder. Meus pastores, amo vocês. Cara, uma comida favorita? Carne com batatinha frita. Carne com batatinha frita. Tá, um esporte? Meu hobby é jiu-jitsu, cara. Jiu-jiteiro aqui, meu amigo. Um doce? De leite. Doce de leite? Muito caseiro. Docinho de leite. Cara, mais 25 segundos. Um sonho? Ganhar o mundo inteiro pra Jesus. Ganhar muito tempo pra Jesus. Qual o número do sapato da sua esposa? 36, meu amigo. 36. Alguns 36, alguns 35. Não é isso, amor? Trocar a fralda ou ficar 5 horas com a sua filha em um parque de diversões? Os dois, cara. Não dá nada, não. Trocar a fralda. Cara, acabou o tempo. Legal, galera, ó. Dúvidas básicas esclarecidas. Will, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito bom. Esperamos aqui você novamente com a gente. E vamos pra cima, galera. Última frase, última palavra de inspiração. Você que é um cara que inspira a galera aí. Deixa seu recado. Top 10. O recado é o seguinte, queridos. Deus é criativo. Então eu quero parabenizar a galera pela criatividade, pela iniciativa. Primeiro texto das escrituras mostra Deus criando os céus e a terra. O que quer dizer? Deus se mostra criativo em todas as escrituras. Super criativo. E é intenso em tudo que faz. Então, nós como jovens precisamos ser criativos e intensos em tudo que fazemos para Deus. Esse é o recado. Maneiro, Will. Foi um prazer enorme. Galera, finalizando aqui, deixa o seu like, compartilhe com todo mundo, acione o sininho aí para você receber as notificações. Logo, muito logo, a gente vai postar mais vídeos e nós contamos com a sua visualização. Tamo junto, Deus abençoe e vamos nessa força. É tudo muita glória!